Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Michel Silva, CEO aqui da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada e da Clínica de Saúde Emocional Mente Renovada. Bem-vindo a mais uma aula. Se você está assistindo essa aula, é porque você está dentro do nosso curso. Você está dentro da plataforma exclusiva de ensino da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Você tem sua senha, seu usuário e você está aí dentro do curso esse de TEA, TOD e TDAH. É uma especialização que nós temos. Nós temos em duas modalidades. Temos a livre, para quem é terapeuta, psicanalista, neuropsicanalista e que tem o ensino médio completo, você recebe o certificado pela Sociedade Psicanalítica Mente Renovada e te dá direito a todas as prerrogativas, tá? Reconhecido pelo MEC como um curso livre. E você que já tem uma graduação, uma licenciatura, um nível superior, sai como pós-graduação pelo MEC, uma faculdade parceira nossa. Nós enviamos toda a sua documentação para lá e você recebe o seu certificado de pós-graduação pelo MEC. Você que é professor, você que é terapeuta, você que é professor, ainda consegue dar a entrada lá na sua prefeitura, onde você trabalha, e consegue incorporar mais uma pós-graduação. E você que é terapeuta, gera mais autoridade sobre a sua vida. Então, se você está aqui, porque você já passou por diversas aulas com vários professores aqui da Sociedade Mente Renovada, e hoje você chegou em mais uma aula. A aula de hoje, deixa eu compartilhar com você, a aula de hoje é uma aula muito interessante, muito importante para nós, que somos terapeutas. Para você, terapeuta, psicanalista, você que é professor, muitos terapeutas, muitos psicanalistas aqui são professores também. Isso é uma matéria, uma aula muito boa. Para você que é terapeuta, que ainda não é, que não é professor, não dá aula em sala de aula, é uma boa oportunidade para você entregar mentorias, né, para escolas particulares, escolas públicas, você fazer uma parceria de poder incentivar os alunos, como uma aula que nós tivemos também, que é os desafios dos professores em sala de aula com TEA. É uma mentoria também que você pode vender para escolas particulares, para creche, para oferecer também, para gerar autoridade, palestras gratuitas de escolas públicas na sua região, no seu estado, no seu município. Isso é uma grande abertura de porta para você, terapeuta, você, neuropsicanalista. Então, nas aulas, você também pode criar uma mentoria. Eu autorizo, está gravado aqui, eu autorizo você a usar o meu material. Não tem problema nenhum. Só você dar honra quem tem honra, né? Da apostila, mas você pode usar de maneira tranquila, tá? Então, a aula de hoje é formação continuada para professores que lidam com TEA. Nós falamos na aula sobre os desafios que o professor tem em sala de aula, falamos que ainda é uma coisa muito nova, porque os professores, eu vou tirar os que têm mais tempo, né, dando aula. Eu também sou professor de chão, sempre falo. Essa é uma frase que os professores têm, professor de chão, ou seja, eu também dou aula. Eu dou aula no ensino fundamental do sexto ao nono ano. Eu dou aula de arte e ensino religioso numa prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Eu dou aula na prefeitura municipal de Vassouras. E lá eu tenho várias realidades. Então, toda vez que eu ensino sobre TEA dentro da sala de aula, eu trago as minhas experiências. As apostilas que eu monto são de acordo com as minhas experiências dentro de sala de aula. Lembrando, como está gravado, todos os exemplos que eu dou, o nome que eu dou aqui, é tudo fictício. Não é nome de paciente, não é nome de aluno, não é nome de nada. São nomes fictícios. E nós falamos nos desafios, das dificuldades que os professores têm. Porque o professor que já tem 15, 20 anos, quando fizeram bacharel, licenciatura, seja em português, matemática, arte, não se falava de educação inclusiva. Não se falava de TEA, de TOD, de TDAH, dislexia, descalculia. Falava-se, mas pouco, mas não tinha essas matérias. Hoje o professor ele se vê numa dificuldade de ter que aprender isso, mas sem tempo. Temos salas enormes, temos salas aí de sexto, sétimo, oitavo, nono ano, com 30 alunos, 35 alunos. Quando você tem uma sala com 15, 20 alunos, é um paraíso, se falando da realidade de escola pública. Mas um dia nós vamos vencer, nós somos brasileiros e não podemos desistir nunca, né? Então seja bem-vindo a mais uma aula. Ou você está assistindo pelo YouTube, ou você está assistindo pelo portal exclusivo do aluno, tá? Então assiste a aula, anote as suas dúvidas, qualquer dificuldade, entre em contato conosco, com o nosso time. Pode entrar em contato comigo, desculpa, com a doutora Diana. Nós estamos aqui prontos para te ajudar. Se não tiver você, tem necessidade, não tem
motivo nenhum de ter curso. Se não tem você, se nós estamos aqui para te ajudar, não faz sentido. Mas você aqui é o sentido da aula. Você aqui é muito importante para a gente. Você é terapeuta, você é psicanalista, você é neuropsicanalista. Essa aula é muito importante para mim, para você, e vocês são parte essencial da Sociedade Psicanaliticamente Renovada e da Clínica de Saúde Emocionalmente Renovada. Então, seja bem-vindo a mais uma aula. O título de hoje é Formação Continuada para Professores que Lidam com TEA. O professor como agente terapêutico na sala de aula. Hoje, além do professor ser bacharel ou ser licenciado, licenciatura, ele está tendo que ser um terapeuta dentro de sala de aula, né? Então, o professor que atua com alunos com transtorno de aspecto autista ultrapassa a função tradicional de transmissor de conteúdo e passa a exercer um papel fundamental como agente terapêutico no ambiente escolar. Isso significa que sua atuação não se limita no ensino acadêmico, mas envolve também mediação emocional, organização comportamental, facilitação das interações sociais, construção de segurança psíquica antes de ensinar. Cada atitude do professor, seu tom de voz, sua forma de olhar, sua postura diante do erro, influencia diretamente o modo como o aluno percebe o ambiente e a si mesmo. O professor, nesse contexto, torna-se uma referência de regulação torna-se uma referência de regulação, estabilidade e previsibilidade. Elementos essenciais para o desenvolvimento do aluno com TEA. Uma base teórica numa visão da psicanálise e da neuropsicanálise, que é a união aí da neurociência com a psicanálise. Também é um dos nossos cursos aqui, nós temos o curso de neuropsicanálise. Na psicanálise, o vínculo é considerado um dos principais organizadores do psiquismo. Autores como Donald Winnicott, é uma das escolas da psicanálise que nós estudamos no curso de psicanálise, destacam o desenvolvimento saudável. Quando destacam que o desenvolvimento saudável ocorre em um ambiente suficientemente bom. Ele falou isso, né? É a ambiência. Quando o ambiente é suficientemente bom, aquela criança cresce com uma regulação emocional muito equilibrada. O sujeito encontra segurança para existir, experimentar e se expressar. Nessa aula, o professor pode ocupar esse lugar simbólico, funcionando como base segura, referência emocional, facilitador da experiência. Na perspectiva neuropsicanalítica, o vínculo também atua na regulação do sistema nervoso. Um ambiente seguro reduz níveis de estresse e favorece o quê? Atenção, aprendizagem, organização emocional. Ou seja, sem vínculo, não há aprendizagem significativa. Um exemplo na prática: uma criança que inicialmente não realiza atividade evita contato e apresenta resistência. Passa a responder de forma mais positiva quando o professor chama pelo nome de forma acolhedora, respeita seu tempo de resposta, evitar pressão excessiva, reforçar pequenas conquistas, mantém constância e previsibilidade. Com o tempo, o aluno começa a se engajar mais nas atividades, reduzir comportamento de evitação, estabelecer vínculos com o professor, demonstrar maior segurança no ambiente. O que antes era visto como desinteresse revela-se, na verdade, como falta de vínculo e segurança emocional. Antes de ensinar e antes de aprender, o aluno ele precisa criar o vínculo. O professor, antes de ensinar, ele precisa criar o vínculo. E o aluno precisa ter o quê? Uma segurança emocional no professor. Aí ele começa a aprender. Se falando de TEA, então, há os níveis também, né? Nível de suporte um, 2, 3. Então, tudo isso tem que ter um vínculo, tem que ter uma segurança emocional. Você nunca consegue ensinar nada para alguém antes de se manter o vínculo. Tem uma frase muito interessante que diz assim, ó, seja interessante antes de ser interesseiro. O aluno TEA, ele percebe isso com o professor.
Impacto na prática docente. Quando o professor compreende seu papel terapêutico, tem uns que não querem compreender, mas nós temos que compreender também que ele não quer, ou ele não tem mais tempo, ele está se aposentando. Não é culpa do professor, mas o professor hoje, ele precisa compreender que além de educador, ele tem um papel terapêutico. Então, a relação com o aluno se torna mais empática quando ele entende isso. É por isso, não é puxando para o meu lado, para a minha equipe, para o meu time, puxando para o meu, como diz aí num ditado popular, puxando sardinha, não é. Mas bom seria que todo professor fizesse um curso de psicanálise, um curso de neuropsicanálise, para entender todo esse processo do cérebro, do comportamento, das emoções, do ambiente que vai interferir em tudo. Então, os comportamentos deixam de ser vistos como um problema e passam a ser sinais. A intervenção se torna mais estratégica e menos reativa. O ambiente da sala de aula se torna mais acolhedor e funcional. Posturas terapêuticas do professor: olhar acolhedor e não julgador. Escutativa, mesmo do não verbal. Porque temos até uma matéria na psicanálise que diz comunicação verbal e não verbal. O corpo fala sem falar. Com olhar, com gesto, com sorriso. Aí o aluno TEC que não esboça reação a estímulo nenhum. Ele também vai falar alguma coisa com essa não reação. Paciência no tempo do aluno, validação emocional, consistência nas ações, limites firmes, porém respeitosos, transformando a sala de aula em espaço terapêutico, transformando a sala de aula em espaço terapêutico. A sala de aula deixa de ser apenas um espaço de ensino e passa a ser um ambiente de quê? Desenvolvimento emocional, construção de vínculos, organização psíquica e inclusão real. Quando tem tudo isso, o espaço fica mais acolhedor. O professor não substitui o terapeuta, mas a sua postura tem efeito terapêutico direto no desenvolvimento do aluno. Eu sempre falo para mim, né? Eu não falo para os alunos isso. Eu falo, eu agradeço a Deus por eu já ter um tempo como terapeuta, como psicanalista, como neuropsicanalista, e os meus alunos, eu o tempo todo uso ferramentas terapêuticas com eles, o tempo todo, para poder ajudar. Frase de reprogramação. Eu tenho colocado nas aulas frase de reprogramação da nossa mente. Depois que eu conheci a neuroplasticidade, eu achei uma coisa muito linda que a neurociência descobriu. A neuroplasticidade, né? Eu sempre falo nas aulas, o poder que o cérebro tem de se organizar, através de comando, através de frase, através de comportamentos. Então, eu criei frases de impacto e frases de reprogramação para você, terapeuta, para você, psicanalista, e para você também, professor. A frase de reprogramação é: eu não apenas ensino conteúdo, eu participo da construção emocional do meu aluno. Vamos lá? Eu não apenas ensino conteúdo, eu participo da construção emocional do meu aluno. Então você vai copiar essa frase aí, ó. Vou até sublinhar aqui: copia, Ctrl C, Ctrl V, replica aí no YouTube, replica aí no portal, replica lá nas suas redes sociais depois para chamar atenção, tá bom? Frase de impacto: o vínculo ensina mais do que o conteúdo. Antes de aprender com o professor, o aluno precisa confiar nele. Quando o professor se torna referência emocional, o aprendizado acontece com mais leveza e profundidade. Formação continuada, necessidade e responsabilidade profissional. A formação continuada é um processo permanente. Nós temos essas formações continuadas, mas precisa se rever na visão do TEV, vou dar minha visão de professor aqui, antes da apostila que eu criei em cima das minhas vivências. São formações continuadas, criadas pelas secretarias, que, na verdade, muitas vezes é muita teoria, muitas repetições, planejamentos repetidos e que não tem mudança. É preciso uma formação continuada para os professores para lidar com TEA, uma formação continuada, mas numa visão também terapêutica, para que os professores aprendam tarefas, aprendam manejo de regulação emocional, manejo de lidar com TEA, fora os outros transtornos que existem dentro da sala de aula agora.
Além do TEA, tem TOD, tem TDAH, tem descalculia, tem dislexia. É por isso que essa especialização aqui é TEA, TOD e TDAH, tá? Então, a formação continuada é um processo permanente, dinâmico, indispensável de atualização, aprimoramento e aprofundamento profissional, que permite ao professor acompanhar as transformações da educação contemporânea e responder de forma qualificada às demandas reais da sala de aula, voltando, defendendo a minha classe de professores. Quando fizemos a nossa licenciatura, os bacharéis da vida, a especialização, não se falava tanto de TEA, de TOD, de TDAH. Não nos ensinaram como adaptar, não nos ensinaram como fazer. E hoje é muitas vezes o quê? Não há um incentivo. Vamos continuar. Diante da presença crescente de alunos com transtorno do aspecto autista no contexto escolar, essa formação deixa de ser um diferencial e passa a ser uma exigência ética, pedagógica e humana. Não se trata apenas de adquirir conhecimento teórico, mas de desenvolver competências que impactam diretamente a prática. Construção de novas estratégias pedagógicas eficazes, desenvolvimento de sensibilidade clínica para a leitura de comportamento, capacidade de adaptação diante de diferentes perfis de aprendizagem, tudo que o professor não aprende, tudo que o professor não tem tempo de fazer. Mas você, terapeuta, está sendo ensinado por mim, um professor, um terapeuta, para você vender essas mentorias. É para você vender mesmo. Ajuda as escolas, ou dá de forma gratuita. Ajuda pessoas, tá bom? Interpretação qualificada das manifestações emocionais e comportamentais, postura reflexiva e não reativa diante dos desafios. Então, o professor que se mantém em formação continuada amplia não apenas seu conhecimento, mas também a sua capacidade de compreender o aluno em sua singularidade. Realidade atual, vamos fazer uma análise crítica. A realidade educacional revela que grande parte dos professores não foi preparada em sua formação inicial para lidar com a complexidade do TEA. Essa lacuna formativa gera impacto significativo na prática docente, como insegurança diante de comportamentos desafiadores, interpretações equivocadas, exemplos, confundir crise com desobediência, dificuldade em promover inclusão efetiva, sensação de impotência frente às demandas, desgaste emocional progressivo. Então, essa falta de preparo não é falha do professor, mas sim de um sistema formativo que ainda não acompanhou plenamente as demandas da inclusão. No entanto, a permanência nessa lacuna pode comprometer tanto o desenvolvimento do aluno quanto a saúde emocional do próprio educador. Por isso, a formação continuada se torna um ato de responsabilidade profissional, pois impacta diretamente a qualidade do ensino, o desenvolvimento do aluno, o clima emocional da sala de aula, a segurança do professor em sua prática. Então, a dimensão ética na formação nós vamos ver agora. Buscar conhecimento não é apenas uma escolha, é um compromisso com a vida do outro. O professor que atua com alunos com TEA precisam compreender que cada intervenção influencia o desenvolvimento psíquico do aluno. Cada interpretação equivocada pode gerar prejuízos emocionais. Deixa eu beber uma água, bebam água. Cada avanço depende muitas vezes da sua postura. A formação continuada, portanto, não é apenas técnica, é ética. Só que tem que ser vista pelas secretarias de educação, pela direção de escolas particulares. Para quê? Para trazer essa formação continuada, mais estruturada e específica para professores. E dar incentivo, né? Exemplo na prática: um professor que inicia estudos sobre autismo passa por uma transformação significativa em sua prática. Antes, interpreta comportamento como birra ou desinteresse, reage de forma impulsiva diante de crises, sente-se frustrado e sobrecarregado. Depois de uma formação bem estruturada, compreende que o comportamento é comunicação,
reconhece que a crise é uma resposta à sobrecarga, identifica gatilhos e previne situações, adapta a estratégia de ensino, atua com mais segurança e consciência. Essa mudança não é apenas técnica, é uma mudança de olhar. Até porque os professores hoje, tá? Pode ser pais ou mães de um autista depois. Ou pode ser avô ou avó de um autista. Ou lá dentro da sua igreja, ou lá do, do espaço religioso que você frequenta, um terreiro de candomblé ou de umbanda, ou seja, qualquer lugar que você for, ali na sua parte espiritual, pode ter crianças com TEA. E se você tiver uma formação, você vai poder ajudar essas pessoas. Porque não é apenas uma coisa técnica, é mudar um olhar, tá? Então, é uma formação contínua estruturada. O professor deixa de lutar contra o comportamento e passa a trabalhar com o funcionamento do aluno. Qual é o impacto da formação continuada, específica, para a TEA, na prática docente? Qual é o impacto que isso vai ter? Quando o professor investe em formação continuada, só que esse professor investe, se falando de uma realidade pública, são as secretarias que precisam investir para que haja incentivo. O que isso acontece? O que ocorre? Reduz o estresse em sala de aula, aumenta a eficácia das suas estratégias, melhora a relação com o aluno, promove uma inclusão real. E também desenvolve autoridade profissional baseada em quê? Em conhecimento, não em achismo, não em tentar fazer, tá? Formação como caminho de transformação. A formação continuada transforma. Ele transforma primeiro quem? O professor, porque o professor fica mais seguro e mais preparado. A formação continuada também transforma o quê? O aluno, porque o aluno passa mais compreendido e incluído de verdade, uma inclusão verdadeira e não uma inclusão mentirosa. Porque às vezes um professor está lá de ciência, de matemática, de português, ele está lá ensinando seus conteúdos, mas ele não tem um manejo com o TEA. Muitas vezes não sabe nem as reações do TEA. Sabe-se hoje, porque hoje tem muito, né? Muita informação na internet, mas na prática é complicado. A sala de aula também muda com formação continuada, porque ela fica mais organizada e funcional. Então, é um processo que impacta todo o ambiente educacional, essa ambiência. Uma frase de reprogramação bem ampliada. Quanto mais eu aprendo, mais eu compreendo. E quanto mais eu compreendo, mais vidas eu consigo transformar com consciência e responsabilidade. De novo, neuroplasticidade. Quanto mais eu aprendo, mais eu compreendo. E quanto mais eu compreendo, mais vidas eu consigo transformar com consciência e responsabilidade. Frase de impacto: o conhecimento transforma a prática, mas é a prática consciente que transforma vidas. O conhecimento transforma a prática, mas é a prática consciente que transforma vidas. Um professor preparado não evita desafios, ele sabe como enfrentá-los com estratégias. A formação contínua não muda apenas o que você sabe, muda a forma como você vê o aluno. Então, esse é o papel da formação continuada. Hoje, se falando de crianças TEA, tem que ser uma formação continuada terapêutica, com estratégias. Não só para ocupar ali os dias letivos como atividade, como formação continuada, mas uma formação continuada preparada, estruturada. Compreendendo o comportamento como linguagem. No contexto do transtorno de aspecto autista, todo comportamento deve ser compreendido como uma forma de linguagem, uma tentativa do sujeito de expressar algo que muitas vezes não consegue ser verbalizado. O comportamento não é aleatório, ele é carregado de sentido e função, podendo representar emoções não elaboradas, necessidades não atendidas, sobrecargas sensoriais, dificuldade de comunicação, tentativa de controle do ambiente. Assim, o comportamento deixa de ser um problema a ser corrigido e passa a ser um fenômeno a ser compreendido. Base psicanalítica para isso que eu estou falando. Na psicanálise, o sintoma é entendido como uma formação do inconsciente. Ou seja,
Quando o sujeito não consegue simbolizar ou verbalizar suas experiências, ele as expressa por meio de ações. O comportamento, portanto, é uma linguagem indireta que precisa ser interpretada com escuta qualificada. Essa escuta que o professor não tem, mas você, terapeuta, tem e pode ensiná-los. Exemplo na prática: um aluno que joga objetos durante a atividade pode estar expressando frustração por não conseguir realizar a tarefa, uma sobrecarga sensorial dentro de sala, desejo de interromper uma situação desconfortável, dificuldade de comunicação. Sem essa leitura, o comportamento pode ser visto como indisciplina. Com essa compreensão, torna-se uma oportunidade de intervenção assertiva. Qual o impacto na prática docente para o professor? Quando o professor entende o comportamento como linguagem, ele deixa de agir impulsivamente, ele passa a investigar causas, ele desenvolve intervenções mais eficazes e reduz conflitos em sala. Reduz conflitos em sala. Frase de reprogramação. Todo comportamento é uma mensagem que eu acolho escutar além da ação. Neuroplasticidade, mais uma vez. Todo comportamento é uma mensagem que eu escolho escutar além da ação. Regulação emocional sensorial na prática escolar. Regulação emocional sensorial refere-se à capacidade do indivíduo organizar suas respostas internas diante de estímulos externos e internos. Aluno com transtorno de aspecto autista frequentemente apresentam dificuldades nesse processo, o que pode levar a crises emocionais, comportamentos impulsivos, evitação de ambiente, dificuldade de concentração. Uma base neuropsicanalítica. A regulação emocional depende da integração entre cérebro e mente. Quando há sobrecarga, o sistema entra em um estado de alerta, reduzindo a capacidade de raciocínio e aumentando respostas automáticas. Um exemplo na prática: um aluno que cobre os ouvidos ou entra em crise em ambientes barulhentos não está sendo resistente, está reagindo a uma sobrecarga sensorial real. Estratégias aplicadas e detalhadas. Primeiro, organização do ambiente, redução de estímulos, espaço de regulação emocional separado, pausas estruturadas, uso de recursos sensoriais, antecipação de situações desafiadoras. Impacto. Qual o impacto que isso traz para o aluno? Redução de crises, melhora da atenção, aumento da participação, um ambiente mais equilibrado. Uma frase de reprogramação. Antes de ensinar, eu ajudo o aluno a se regular. Vamos lá, terapeuta? Copia essa frase aí, replica no YouTube, replica lá no portal, replica nas suas redes sociais, nos grupos, no grupo da turma de TOD, TDAH. Antes de ensinar, eu ajudo o aluno a se regular. Ensina isso para o professor, você vai ajudar muito ele, tá? Antes de ensinar, eu ajudo o aluno a se regular. Adaptação pedagógica inteligente. A adaptação pedagógica consiste em ajustar o processo de ensino às necessidades específicas do aluno, respeitando seu ritmo, perfil e forma de aprendizagem. No caso do transtorno do espectro autista, isso envolve transformar o conteúdo em algo acessível e significativo. Fundamentação. Aprender não é apenas receber informação, é conseguir processá-la. Quando o método não se adapta ao aluno, o aprendizado não acontece. Exemplo na prática: atividades longas, divididas em etapas, é melhor. Conteúdo abstrato, transformado em visual, porque o autista é muito literal. Tarefas complexas, simplificadas em partes. Importante:
Adaptar não significa reduzir o nível, mas remover barreiras para o acesso ao conhecimento. Adaptar não significa reduzir o nível, mas remover barreiras para o acesso ao conhecimento. Qual o impacto nisso? Maior engajamento, redução de frustração, aprendizagem real. Frase de reprogramação. Eu não diminuo o ensino, eu adapto o caminho. De novo, eu não diminuo o ensino, eu adapto o caminho. Respira, bebe uma água, tá? As dúvidas você pode mandar no grupo de TED de TDAH, pode mandar no YouTube que eu te respondo, tá? Agora, e vamos que vamos. Trabalho em rede, professor, família e equipe multidisciplinar é um sonho para os professores. Aprenda isso, terapeutas, psicanalistas, neuropsicanalistas, é um sonho para os professores, mas vai acontecer, eu acredito. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vamos lá? O trabalho em rede é a construção de uma atuação integrada entre escola, família, profissionais, visando o desenvolvimento global do aluno. Fundamentação: o desenvolvimento do aluno não acontece isoladamente. Ele é o resultado da interação entre diferentes contextos. Exemplo na prática: ao dialogar com a família, o professor descobre estratégias eficazes, gatilhos comportamentais, preferência do aluno e passa a aplicar isso na escola. Porque os melhores ambientes, os principais ambientes para se entender o TEA, primeiro, é em casa com a família. Segundo, na escola e na sociedade. Mas principalmente em casa com a família e depois na escola. São os ambientes onde ele é avaliado, os ambientes onde ele se descobre, os ambientes onde ele vai elaborar e simbolizar tudo que ele sente. E quais são na minha visão, eu sempre falo, de psicanalista e professor, as pessoas mais especializadas que conseguem codificar, entender o que o autista fala, seja qual nível, um, dois, três de suporte, é pai e mãe. Não tem para onde correr. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Eu tento ajudá-los. Impacto, coerência nas intervenções, evolução mais rápida, redução de crises. Uma frase de reprogramação. Quando trabalhamos juntos, o aluno evolui mais rápido. Quando trabalhamos juntos, o aluno evolui mais rápido. O desgaste emocional do professor e o autocuidado. Secretaria nenhuma, estou falando porque eu vivo, se preocupa com isso. Eu estou criando projetos, eu estou criando aulas. Você pode ajudar com essa mentoria aqui, com essa aula, professores, tá? O desgaste emocional é o acúmulo de tensão psicológica gerado pelas demandas intensas da prática docente, especialmente em contexto de inclusão. O professor, além de ter as demandas, conteúdo, teste, avaliação, prova, relatório de aluno, os alunos que são considerados, né, os normais, tá ali, ainda tem as demandas dos alunos de inclusão. A coordenação cobrando, é papel deles, tá? Não é crítico. Cobrando PEI, cobrando relatório, cobrando isso, conteúdo adaptado, tudo isso. Aí começa o quê? Um desgaste emocional do professor e o autocuidado dele. Realidade. Professores enfrentam alta exigência emocional, falta de suporte nenhum, não tem. Pressão por resultados, não pode reprovar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sensação de impotência. Exemplo na prática. Professor que se culpa por não conseguir evitar crises, internalizando a responsabilidade de forma excessiva, porque tem a transferência e contra-transferência. O que é transferência? É quando o aluno transfere sentimentos para o professor. O que é contra-transferência? Quando o professor transfere sentimentos para o aluno. Não está conseguindo, acha que é um filho, que é um parente, já passou por essa situação e não tem nenhuma equipe psicológica para ajudar. Não tem um psicólogo, não tem um psicanalista, tem ninguém. Mas isso um dia vai virar lei.
Importância do autocuidado. Cuidar de si é essencial para manter a qualidade do cuidado com o outro. Como é que eu quero tirar alguém do afogamento se eu estou me afogando? Como é que eu quero cuidar de alguém se eu não me cuido? Como é que eu quero cuidar das emoções de um aluno se eu não tenho as minhas emoções equilibradas? Então, cuidar de si é essencial para manter a qualidade do cuidado do outro. Eu não posso cuidar de pessoas se eu não me cuido, não tem como. Então, isso inclui limites profissionais, apoio emocional, uma formação continuada, estruturada dentro da aula. Não é uma formação continuada para falar de prova, para falar de conteúdo. Não é uma formação continuada para falar dos projetos que o governo federal manda para a escola, do MEC. É formação continuada voltada para a plateia, voltada para crises, voltada para regulação emocional, tanto do professor, tanto dos alunos. Pausas conscientes. Qual o impacto? Maior equilíbrio emocional do professor, melhor tomada de decisão e a redução de esgotamento. Com isso, evita licença, atestado médico. Só que, infelizmente, parece que só eu que penso, ou outros que pensam junto comigo, mas as secretarias, os governos não pensam nisso, tá? Exemplo, burnout está impactando muitos professores professores e profissionais. Falando nisso, lá no @Clube Mente Renovada, que é o canal do YouTube do Mente Renovada, já tem uma aula lá sobre burnout, tá? Consequências, como surge, e eu dou técnicas e tarefas para cuidar do burnout, tá? Frase de reprogramação para gente. Eu cuido de mim para cuidar melhor do outro. Repete comigo, terapeuta. Repete você, professor, que vai assistir. Eu cuido de mim para cuidar melhor do outro. Repete aí, tá bom? Deixa eu beber uma água, bebam água. Estratégias avançadas para a sala de aula com TEA. Estratégias avançadas são intervenções planejadas, estruturadas, que consideram o funcionamento específico do aluno com transtorno do espectro autista. Fundamentação. Ensinar não é aplicar um método único, é adaptar o ensino ao funcionamento do aluno. Técnicas. Antecipação de mudanças, rotina estruturada, comunicação visual, reforço positivo, ensino baseado em interesses e divisão de tarefas. Exemplo na prática: o aluno com interesse em números aprende a leitura por associação numérica, utilizando seu foco como ponte para novas habilidades. Impacto: maior engajamento, redução de comportamentos desafiadores, aprendizagem significativa. Frase de reprogramação. Eu transformo dificuldade em estratégias. Repete comigo aí, terapeuta. Repete aí, professor. Eu transformo dificuldades em estratégias. Mais uma vez, eu transformo dificuldades em estratégias. Fechamento geral da aula. O professor que compreende profundamente o funcionamento do aluno com TEA deixa de atuar no improviso e passa a agir com estratégia, consciência e sensibilidade. Tarefas práticas para professores. Vou dar agora tarefas práticas terapêuticas para professores. É o que deveriam fazer na formação continuada. Eu vou fazer aqui para você, terapeuta, para você poder ensinar professores, tá? E dar mentoria a professores. Se você, professor, quiser aprender, está aqui. Quiser se aprofundar mais, venha fazer a especialização com a gente, TEA, TOD, TDAH. Tarefas práticas. Primeira tarefa, mapeamento comportamental. Observe o aluno por uma semana. Registrar gatilhos, reações, estratégias que funcionam, tá? O que os gatilhos que fazem ele de irregular? Quais são as reações que ele tem? Quais são as estratégias que você usa que funcionam? Registra isso, é um mapeamento comportamental. Frase: observar é o primeiro passo para transformar. Você não transforma nada sem observar. Nada que não é metrificado não cresce, não muda. Tarefa 2: plano individual simples. Crie um plano com rotina,
estratégias e objetivos. Plano individual simples. Frase: planejar me dá direção e segurança. Tarefa 3: teste de estratégia. Aplique 3 estratégias diferentes e avalie o resultado. Eu ajusto minha prática até encontrar o melhor caminho. Eu ajusto minha prática até encontrar o melhor caminho. Quarta tarefa: construção de vínculo. Parece utopia, mas dá para fazer. Dedique-se, só que é mais complicado do que você imagina. Dedique 5 minutos diários para a conexão com o aluno. É uma tarefa, uma construção de vínculo. Porque sem vínculo não há ensino. Mas como fazer isso dentro de uma sala de aula com 35 alunos? O vínculo abre portas que a técnica sozinha não abre. Eu posso ter técnica, mas se eu não tiver vínculo, dentro da psicanálise, da terapia, se chama uma aliança terapêutica, um vínculo terapêutico. Quinta tarefa: redução de estímulo. Identifique o que desregula o aluno e reduza. Isso é o barulho, uma coisa também muito difícil, mas nada é impossível, tá? Um ambiente equilibrado gera comportamento equilibrado. Sexta tarefa: comunicação alternativa. Utilize imagens ou gestos. Se não há fala, eu crio comunicação. Se não há fala, eu crio comunicação. Sétima tarefa: autoavaliação do professor. Reflita semanalmente o que funcionou, o que pode melhorar. Frase: eu evoluo a cada experiência. Eu evoluo a cada experiência. Conclusão da aula de hoje. A formação continuada não é um diferencial, é uma necessidade para quem deseja transformar realmente vidas. Assumir a docência no contexto da inclusão, especialmente com alunos com transtorno de aspecto autista, é assumir também um compromisso ético com o desenvolvimento humano. Não basta boa vontade, é necessário preparo, estudo e responsabilidade na prática. O professor que compreende o TEA deixa de reagir ao comportamento e passa a agir com estratégia, consciência e humanidade. Ele entende que cada atitude influencia diretamente o desenvolvimento emocional, social e cognitivo do aluno. Chamar para si essa responsabilidade significa reconhecer que a falta de conhecimento pode gerar interpretações equivocadas. A ausência de preparo pode comprometer o processo de inclusão. A prática sem embasamento pode causar prejuízo ao aluno. Por outro lado, quando o professor busca a formação contínua, ele se torna mais seguro em sua atuação, desenvolve estratégias mais eficazes, reduz o desgaste emocional, constrói vínculos mais sólidos, promove uma inclusão real e transformadora. Ser educador nesse contexto é entender que ensinar vai além do conteúdo, é participar ativamente da construção de vidas. A verdadeira autoridade profissional não vem apenas das experiências, mas do compromisso constante com o aprendizado. Frase de impacto para você e para mim: o professor que se desenvolve continuamente se torna inesquecível na vida de qualquer aluno. Ensinar sem compreender pode limitar. Ensinar com consciência pode transformar destinos. Quem assume a responsabilidade de educar precisa também assumir a responsabilidade de evoluir. Quem assume a responsabilidade de educar precisa também assumir a responsabilidade de evoluir. Vou finalizar de novo com essa. Quem assume a responsabilidade de educar precisa assumir também a responsabilidade de evoluir. Finalizamos a nossa aula. Aqui está todas as referências científicas e legais, tá? Eu quero agradecer a sua presença nessa aula, tá? Assistam a aula novamente, anota todas as suas dúvidas, mande para o grupo, mande para nós aqui, para o nosso time, como eu sempre falo nas aulas.
Se não tiver você aluno, não tiver você aqui terapeuta, professor ou psicanalista, neuropsicanalista, não tem sentido ter esse curso, não tem sentido ter essa aula. Você é a nossa maior referência. Você é o motivo de nós estarmos aqui, a Sociedade Psicanaliticamente Renovada e a Clínica de Saúde Emocionalmente Renovada, tá? Estamos lutando para crescimento, para o seu crescimento, crescimento dos professores e vamos conseguir ajudar essa realidade do TEA em nossas escolas, nossos consultórios, nossa família, nossas igrejas. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time. Nós estamos aqui prontos para te ajudar. Muito obrigado pela sua participação. Deixa seu comentário no YouTube, deixa seu comentário, replica as frases nas suas redes sociais, pode me marcar lá, @psicanalista.michelsilva, Clube Mente Renovado, tá? E nos encontramos numa próxima oportunidade, numa próxima aula, sempre evoluindo, tá bom? E sintam-se todos amados por Deus e por mim.